Nós estamos meditando na palavra de Deus sobre como glorificar a Deus em toda a nossa vida, em tudo o que nós fazemos. Cada aspecto da nossa vida sendo um aspecto que tem como objetivo final a glória de Deus. Afinal de contas, nós sabemos que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória seja dada a ele eternamente. Amém. Então que sempre tudo seja dando glória a Deus e tudo em nossa vida seja glorificando a Deus. E estamos olhando cada aspecto da vida e buscando dedicá-lo a Deus, vinculando cada um desses aspectos com uma parte do nosso corpo, pensando lá em Romanos capítulo 12, que diz: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. Então nós estamos pensando em cada aspecto da vida, relacionando com uma parte do corpo e dizendo como podemos dedicar a Deus. Vocês lembram tudo que a gente já falou até agora? A gente já falou da mente, do coração, dos olhos e da língua, certo? São esses 4 aspectos. Se você perdeu algum, tem lá no site da igreja, tem no canal do YouTube, tem no Spotify, tem tudo quanto é lugar que você acha. Se você tiver dificuldade de achar em algum lugar, você fala com o Carlão que ele te indica qual é o melhor caminho para você. Tem áudio, tem vídeo, tem tudo. E hoje nós vamos falar de um outro aspecto da nossa vida, um aspecto muito importante, um aspecto que tem sido muito negligenciado por nós, tem sido deixado de lado, que é a oração. E por isso hoje nós vamos falar dos joelhos. Joelhos. Joelhos como um símbolo da oração. Nem toda oração precisa ser ajoelhada fisicamente, mas a oração verdadeira é aquela do espírito ajoelhado, aquela do coração ajoelhado, aquela do reconhecimento da grandeza do nosso Deus. E a palavra de Deus nos ensina a orar o tempo todo, sem cessar. Talvez esse seja o mandamento mais ignorado por nós na nossa vida, não é verdade? Se é para orar sem cessar, quanto da nossa vida não é oração? E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos hoje, sobre a importância de nós orarmos e orarmos sempre. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Lucas 18. Nós leremos o versículo 1 até o versículo 8, que é uma parábola do Senhor Jesus Cristo, com esse intuito de ensinar as pessoas a orarem, ou de insistir que elas orem. Lucas 8, de 1 a 8. Lucas 18, desculpa. Lucas 18, de 1 a 8. Vamos meditar nessa parábola, que é a chamada parábola do juiz iníquo, ou do juiz injusto. Lucas 18, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como essa viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto disse. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? As parábolas do Senhor Jesus Cristo, elas contêm um ensinamento muito importante para nós. Quase todas elas estão falando sobre
a realidade do reino de Deus, que é o grande centro da mensagem de Jesus. Mas nós nem sempre lemos as parábolas como elas originalmente estavam intentando ser lidas ou ser ouvidas, né? Não entendemos a parábola da forma como Jesus queria transmitir para o povo. Por quê? Porque é comum nós lermos as parábolas como um ensino moral, pura e simplesmente. É um ensino moral. Como uma fábula, que tem uma moral da história, para ensinar alguma coisa, não é? Então, veja só como a Chapeuzinho Vermelho sofreu porque não obedeceu. Ou veja a história da... Chapeuzinho Vermelho não é uma fábula, né? É um conto de fada. Mas veja a história da tartaruga e o coelho, né? A lebre e a tartaruga. Veja como aquele que acha que pode vencer e não se dedica acaba perdendo. São fábulas, são histórias morais. Mas as parábolas não são histórias morais. Elas não estão simplesmente contando uma história para te dar uma liçãozinha no final. Ainda que seja importante a gente ter ensinamentos morais. A maior parte, não todas, mas a maior parte das fábulas, a maior parte das parábolas não tem essa intenção. E essa aqui com certeza não é dessa forma. Uma outra maneira da gente ler as parábolas errado, algumas delas até têm uma relação com isso, mas não todas, é ficar simplesmente encontrando o significado de cada elemento da parábola. Algumas funcionam assim, por exemplo, a parábola do semeador. O semeador sai a semear, encontra vários tipos de solo diferentes, joga sementes em todas. O Senhor Jesus Cristo, depois que conta essa parábola, ele explica o que é cada solo, o que é a semente, ele está explicando isso. Algumas parábolas são assim, alegorias, mas a maior parte delas também não é. E essa não é a melhor maneira de enxergar a maior parte das parábolas. Porque quando o Senhor Jesus Cristo contava as parábolas, geralmente o que ele queria fazer era nos colocar numa situação na qual nós precisávamos refletir sobre o que era o certo ou errado, ou sobre como nós reagiríamos. Ele nos coloca numa situação, por exemplo, a parábola do credor incompassivo. Aquele que foi lá, diante de um credor, chegou lá, devia muito dinheiro, e aí ele, eu estou devendo muito dinheiro, eu não tenho como pagar, mas espera que eu vou pagar tudo. E aí o credor fala, olha, quer saber, está perdoado, vai embora. E quando ele sai, encontra alguém que devia um pouco para ele. Era bastante ainda, mas era bem menos do que ele devia. E aí ele pega pelo colarinho e fala, você vai me pagar que eu vou te jogar na cadeia. E aí o primeiro credor manda esse incompassivo para a cadeia. Ali não está se fazendo uma comparação, quem é o primeiro, quem é o segundo. Ainda que a gente possa fazer um paralelo, um é Deus, o outro é nós, ou coisa do tipo. O mais importante ali é nos indignar, nos colocar numa situação na qual nós ficamos indignados com a incompaixão daquele credor. Entendeu? Tem uma história parecida com essa na Bíblia, quando o profeta Naamã chega para Davi e conta uma parábola para ele. Lembra? Um homem tinha muitas ovelhas, mas ele vai e pega a ovelha de um homem que só tinha uma. E aí ele toma essa ovelha para ele. E aí Davi fica indignado. Tem que pegar esse cara e matar esse cara. E aí Natan diz, esse cara é você. Entendeu? As parábolas elas queriam fazer isso. E essa parábola de Jesus quer fazer exatamente isso. Até porque, se você começar a comparar esses personagens com algumas pessoas, você vai ter um problema, porque o juiz aqui é injusto. E Jesus está ensinando a orar. Você vai comparar Deus com um juiz injusto? Então Deus é injusto? Mas essa é uma parábola do tipo, quanto mais. Ou seja, no final ele fala, se é assim, quanto mais com Deus. Igual quando ele fala assim, que pai... que o filho pede um peixe, vai lhe dar uma cobra. Né? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os filhos, quanto mais o nosso Pai do céu. Então é uma parábola desse tipo, quanto mais. É isso que está sendo dito aqui. E Jesus está colocando um desafio, e é um desafio duro para nós aqui. Ele está batendo pesado nesse texto aqui. Essa parábola ela tem um formato um pouco diferente. Primeiro que ela é uma das únicas 3 parábolas de Jesus que começa com a explicação. A explicação vem antes, em vez de vir depois. Ele começa dizendo, Lucas, no caso aqui, escrevendo sobre a parábola. Jesus lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Então, ele já disse sobre o que é a parábola, ele não explica.
Não sei exatamente por quê, mas possivelmente para deixar o final aquela pergunta difícil que Jesus faz no último versículo, no versículo 8. Olha lá, no finalzinho do versículo 8, a parte B do versículo. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Olha que pergunta, irmãos. Olha que pergunta difícil. Porque ele está falando sobre orar sempre. E ele termina dizendo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quem ele está acusando de ter pouca fé? Ou de estar esvaindo na fé? Os ouvintes. No caso, os leitores, nós. A parábola de Jesus termina com essa pergunta, porque ela nos coloca nessa situação da mulher e do juiz, e mostra como na nossa situação, que é muito mais favorável do que essa mulher, nós não cumprimos com o que nós deveríamos. Nós oramos pouco. E Jesus está detectando que a nossa falta de oração não é por preguiça. Nossa falta de oração não é por um mero secularismo. Nossa falta de oração não é por estar muito ocupado. Como diz aquele livro, ocupado demais para deixar de orar. Quanto mais ocupado, mais a gente devia orar. A nossa falta de oração é por falta de fé. A nossa falta de oração é por falta de fé, não é por outra coisa. O Senhor Jesus detecta pouca oração na sua época e ele termina dizendo, olha, vocês oram tão pouco que eu me pergunto, quando vier o Filho do Homem, ele vai achar fé na terra? É uma pergunta dura. É um soco no estômago. É um soco no estômago. E eu acredito que para a gente entender por que é que nós oramos tão pouco, a partir dessa parábola, nós precisamos responder a pergunta sobre no que a nossa fé falha. Em que a nossa fé falha? Por que é que a falta de oração é uma falta de fé? E eu acredito que a nossa falta de fé é demonstrada na nossa falta de fé no Evangelho. Não é só a falta de fé no poder da oração. Não é só isso. Não é que a gente não acredita que a oração tenha um valor e que nos momentos de aflição nós precisamos orar. Eu acho que falta fé. A partir do texto, eu entendo que falta fé no que o Evangelho significa. Falta fé da nossa parte de trazer para a nossa realidade de vida o que o Evangelho significa. E eu acho que isso aqui está demonstrado nesse texto. Porque esse texto mostra como nós estamos confusos sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e sobre o que foi feito entre nós, entre Deus e nós. Que é a história do Evangelho. Eu acho que essa parábola está dizendo isso. E eu vou caminhar com os irmãos por isso. Primeiro, essa parábola nos fala que a gente está confuso sobre quem Deus é. Porque o Senhor Jesus Cristo conta de um juiz que é um juiz injusto, que não teme a Deus e não tem respeito pelos homens. Ele não teme a Deus e ele não está preocupado em cumprir a sua função de juiz, que é ser justo. O juiz, numa posição de poder, numa posição de decisão importantíssima, uma das principais tarefas dos reis na antiguidade era julgar as causas. Ele era a última instância da realidade jurídica da época, da estrutura jurídica da época, era o rei. Tanto que você lembra que Paulo, lá em Atos, quando ele está sendo pronto para ser condenado, ele apela a César, o imperador de Roma. E como cidadão romano, ele tem direito de apelar ao imperador. Então, é uma posição de poder, é uma posição que demonstra a realidade do poder real, do imperador. Esse juiz está numa posição de poder, mas ele não é justo. Ele é injusto. Ele não tem respeito pelos homens, ele não teme a Deus, ele não está nem aí, ele julga segundo os seus próprios interesses. E no caso aqui, ele atrasa os processos, não é? Porque essa mulher está aqui pedindo, essa viúva está pedindo para ele julgar, e ele não julga.
Está atrasando os processos todos. É um juiz injusto, iníquo. Mas o Senhor compara esse juiz injusto com Deus. Veja o que esse juiz diz. Eu não estou nem aí para a causa, eu não estou nem aí para as pessoas, eu não estou nem aí para Deus, mas essa mulher está me enchendo tanto a paciência que eu vou julgar a causa dela. Eu vou julgar a causa dela logo. Se esse juiz injusto se submete à insistência da que faz a petição ali, quanto mais o Senhor, que é justo, que ama os seus santos, não vai responder rapidamente os que clamam por justiça, ainda que pareça que demore. Nós não oramos mais, porque em grande medida nós não confiamos na justiça de Deus. Nós não confiamos no poder que Deus tem para intervir. Essa mulher, ela sabia que o juiz era o único que podia julgar a causa dela. Então ela vai. Mas nós não confiamos na justiça de Deus. E nós não confiamos no poder de Deus para intervir. Se confiássemos, oraríamos mais. E por que eu digo isso? Porque, de fato, se você reparar no seu dia a dia, se você reparar nas questões nas quais você está envolvido, e se você reparar nas ansiedades do seu coração, nas preocupações que você tem, e os caminhos que você faz na sua mente sobre como essas situações vão ser resolvidas, a oração dificilmente é o primeiro caminho, ou o primeiro recurso, não é? Dificilmente a intervenção divina te parece ser aquilo que vai de fato resolver. Você pensa em várias outras coisas e você deixa a questão da intervenção divina unicamente para os momentos em que você não tem mais recursos. Quando você não tem mais para onde recorrer. Ali é o lugar de Deus agir na oração. Às vezes eu temo um pouco de nós dizermos que Deus é o Deus do impossível. Ele é. Mas Ele não é só o Deus do impossível. Aquela história que a gente fala assim, olha, Deus age quando o homem não pode, mas que no que o homem pode, Ele precisa agir. Isso aí é uma mentira, gente. É uma mentira. Deus age no que o homem pode também. Não está limitado a Deus agir no que o homem pode. Parece que Deus só pode cuidar das coisas que o homem não pode cuidar. A gente tem um acordo aqui com Deus. Não, Ele pode agir também no que o homem pode fazer também. Em tudo é Deus que age, em tudo a gente pede a Deus, em tudo a gente recorre a Deus. A gente age também, mas a gente recorre a Deus. A gente não age como se a gente estivesse garantindo a parte que Deus não vai fazer. A gente age porque Deus nos quer participando na vontade dEle. Mas a gente ora antes de tudo, a gente coloca o Senhor acima de tudo. Senhor, é o Senhor que vai intervir, é o Senhor que vai agir. Não sou eu, não é o meu poder, não é a humanidade, não são as pessoas, é o Senhor. E aí o Senhor pode usar todas essas coisas, pode me usar o que eu tenho, pode usar a minha posição, pode usar as pessoas, pode usar tudo. Mas antes, é o Senhor que decide. É o Senhor que decide. Em geral, nós confiamos primeiro nos nossos recursos e depois em Deus. Há sempre algo que a gente pode fazer antes de orar. Sempre há algo que a gente pode fazer antes de orar. E o problema disso é que a gente acaba confundindo a justiça de Deus com a nossa própria justiça. Porque esse juiz era um juiz injusto, mas ele era o juiz. Deus é um juiz justo e é o juiz. Mas nós nos colocamos no lugar de Deus. Não recorremos a Deus porque achamos que Deus não tem todo o poder, ainda que inconscientemente. Achamos que Deus não vai intervir. E aí nós, no lugar de Deus, agimos com a nossa vontade, agimos com as nossas forças e com as nossas motivações, ao invés de sermos movidos por Deus. E aí achamos que nós é que estamos decidindo. Uns anos atrás, um instituto nos Estados Unidos fez uma pesquisa entre os jovens americanos, porque eles estavam com uma desconfiança de que o cristianismo nominal
que é a maior religião dos Estados Unidos, não era de fato o cristianismo evangélico. Então eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos só entre jovens para saber qual era a religião dos jovens. E as perguntas eram perguntas do tipo doutrinário. Você acredita que Deus age? Você acredita que há Deus? Que há um Deus? Você acredita que Ele age, que Ele intervém na história? Você acredita que existe um certo e um errado absoluto e que Deus decide sobre essas coisas? O que é que Deus faz na sua vida? E aí essa pesquisa mostrou alguns dados muito interessantes e um autor que analisou esses dados concluiu que a maior religião nos Estados Unidos, entre os jovens, não era o cristianismo. Era uma religião que ele chamava de deísmo terapêutico moralista. Deísmo terapêutico moralista. O que é o deísmo? O deísmo é a crença de que existe um Deus que criou todas as coisas, mas que ele não intervém no mundo. Existe um Deus, criou todas as coisas, mas ele não fica fazendo milagre, ele não intervém no mundo, ele não, né? Terapêutico, porque o que é que Deus faz? Ele cuida do meu coração, ele me dá bons sentimentos, ele me dá paz, ele me dá tranquilidade. E moralista, porque existe o certo e o errado, e quem faz o certo vai se dar bem, quem faz o errado vai se dar mal. Deísmo terapêutico moralista. Se você pensar bem, a religião brasileira não é muito diferente disso. As pessoas acreditam que há um certo e errado e que Deus vai julgar isso, porque elas adoram dizer que o outro é um condenado. Elas recorrem a Deus para lidar com as suas angústias, e obviamente isso é uma coisa muito importante, mas às vezes só para isso. Mas não creem na intervenção de Deus de maneira decisiva a partir da oração. E deixam para orar apenas como último recurso. Em grande parte nós jogamos Deus lá longe. Obrigado por criar tudo, agora deixa que eu controlo aqui. E oramos pouco, porque não entendemos quem Deus é. Não entendemos que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele intervém e que Ele nos chama para participar da obra dEle em oração. Em oração. A Bíblia insiste na realidade de que nós oramos e Deus responde às orações. Ela não diz simplesmente assim, ora porque Deus está mandando, mas Ele vai fazer o que Ele quiser. Ela diz que se você bater, Ele vai abrir. Se você pedir, vai receber. Ela diz isso. Ela insiste nesse assunto. Ela insiste. Ao ponto de que eu acredito que aqueles que diminuem essa realidade de que Deus responde às orações estão sendo infiéis com o que a Bíblia fala. Ainda que tentam colocar isso dentro de uma teologia. Deus já sabe de todas as coisas, a oração é só uma maneira da gente entender o que Ele está fazendo. Não, a Bíblia fala que Ele responde a oração. Que Ele fará coisas que Ele não faria se nós não orássemos. Ele fará pela oração. Não que a oração é o meio de fazer Deus agir, como se Ele não pudesse agir se nós não orássemos. Ele age também. Mas há coisas que Deus faz porque nós oramos. E se nós perdemos a fé de que Deus é um juiz justo e que intervém, nós deixamos de orar nisso. É uma confusão sobre quem Deus é. É falta de fé em quem Deus é. Mas é uma falta de fé em quem nós somos também, ou um entendimento evangélico de quem nós somos. Não é à toa que Jesus Cristo colocou nessa história uma viúva. As viúvas eram o grupo social da época mais frágil socialmente. Mais frágil. Era o que estava com maiores riscos na sociedade. Por quê? Porque as viúvas... geralmente, as viúvas perderam o seu marido, são sozinhas. Muitas vezes, os filhos não cuidavam delas, ou não tinha filhos mesmo, porque havia uma mortalidade masculina muito alta, e elas ficavam desamparadas. O Antigo Testamento insiste na importância de se cuidar da viúva. O Novo Testamento insiste na importância de cuidar da viúva. Tiago vai dizer que a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva e se abster da imoralidade. A viúva é esse símbolo de fragilidade.
E quando nós olhamos essa história e pensamos que uma viúva recorre a um juiz iníquo porque ela não tem para quem recorrer, a não ser botar todas as fichas dela num homem que é um homem mau, nós pensamos que nós também não temos a quem recorrer, mas por graça temos um justo juiz ao invés de um juiz iníquo. E devemos recorrer ao justo juiz. Nós somos como viúvas, sem ter para onde correr. Nós somos desprovidos dos recursos para nos garantir. Mas nós não lembramos disso. Nós nos achamos frequentemente muito poderosos. Muito poderosos. Muito poderosos. Nós acreditamos que nós vamos conseguir através de um monte de coisa. Nós temos um discurso sobre isso, de que se a gente batalhar, a gente chega lá. A gente chega lá se Deus quiser, se Deus não quiser, a gente não chega. Porque tudo é vontade de Deus, não é a nossa. A gente acredita que se nós nos mobilizarmos, a gente tem uma fé no ser humano, uma fé de que o ser humano vai chegar em algum lugar, que diminui a importância de nós recorrermos a Deus como pessoas desprovidas de meios para garantir a sua própria vida. Quando nós pensamos em toda a fúria com a qual a gente age e fala no mundo, no lugar de depositarmos essa fúria toda diante de Deus, pode colocar diante de Deus, ele não fica chateado não. Olha lá os salmos imprecatórios que tem na Bíblia, que colocam toda a fúria do salmista diante de Deus. Mas quando a gente coloca essa fúria no mundo, quando a gente acha que a gente é que vai fazer, quando a gente acha que é a gente que vai resolver, a gente é que vai punir os maus, a gente é que vai fazer justiça, a gente está colocando toda a confiança na humanidade. E orando pouco. E orando pouco. Quando a gente pensa na segurança que o dinheiro nos dá, não, porque eu estou com uma reserva, eu estou garantido, eu tenho que batalhar para conseguir, para ter a minha garantia. A gente está botando a fé no que a gente pode fazer. Quando a gente busca todos os nossos meios tecnológicos para resolver tantos problemas, sem submeter esses meios à vontade de Deus, e sem nos colocar diante de Deus e pensar, Senhor, todo recurso que eu tenho não vale nada se não for o Senhor. É a falta de fé da qual o Senhor Jesus Cristo falava. Gerações de pais, às vezes, se orgulham de ter batalhado o suficiente para deixar os filhos numa situação melhor do que a sua. Isso é uma coisa muito boa, mas muitas vezes ensina ao filho que o mero trabalho é o suficiente para conseguir a justiça. E o que acontece com a geração seguinte? Ao invés de agradecer a Deus por ter colocado numa família em que os pais puderam trabalhar ao ponto de garantir o seu futuro, colocam o trabalho dos pais no lugar de Deus. E aí fala, eu é que vou estar lá também. Cuidado para não divinizar o esforço humano. Cuidado para não colocar o seu trabalho como sendo o meio pelo qual a justiça acontece no mundo. É sempre graça de Deus. Sempre graça de Deus. Sempre, sempre, sempre. Lembre-se sempre de reconhecer que é o Senhor que dá todas as coisas. Por isso que nós somos ensinados a orar sem cessar e em tudo dar graças. Porque tudo vem do bom Deus. Tudo vem do bom Deus. Não deixe que o seu coração confunda quem é o juiz nessa história. Não deixe que a sua autorretidão te faça o juiz moral do mundo. E que nesse momento você é o bom e os outros são maus. Lembra que você é mau, desprovido de qualquer glória e que você precisa de Deus. E quando você se aproxima de Deus em oração, você se aproxima de Deus como alguém que não merece estar ali, mas que está pela graça. Lembra da rainha Esther? Lembra quando ela se aproxima de Assuero para fazer uma petição a ele?
e ela corre o risco de morrer, ela corre o risco de morrer. Se Assuero não faz o gesto com o cetro que diz que ela pode se achegar, ela morreria. Então ela se aproxima reconhecendo que ela está numa posição de inferioridade. Assuero é um juiz mau. No livro de Esther, Assuero está o tempo todo bêbado. Você pode ler o livro lá, se tiver dúvida, lê lá. Chega a ser até engraçado, porque ele está o tempo todo bêbado. Tem hora que ele não lembra das coisas, aí ele manda ler lá o livro. Lê o livro aí, que eu não estou muito lembrado. Aí começa a ler o livro para ele. Ele não é um juiz bom. Mas nós temos um juiz bom. E queremos nos aproximar dele como se o juiz fôssemos nós. E queremos submeter Deus à nossa vontade. Ao invés de nos achegarmos a ele, colocar as nossas causas diante dele e falar: Senhor, eu não sou nada. O Senhor é tudo. Nós nos aproximamos conscientes de quem nós somos. Nada. Ninguém. E conscientes de que o juiz é Deus. Mas, diferente de Esther, que se aproxima com medo de morrer, nós entramos nesse ambiente com ousadia. Não com uma ousadia desrespeitosa, tá? Não é ousadia desrespeitosa. Com a ousadia de estarmos num espaço que nós sabemos que não é nosso, mas que nós sabemos que temos um direito adquirido para estar lá. Essa é a ousadia. A ousadia da fé no que foi feito por nós em Jesus Cristo. Porque Esther se aproxima de Assuero com medo de morrer. Mas ela vai. Mas nós nos aproximamos de Deus sem medo de morrer. Porque sabemos que Jesus Cristo já derramou o sangue por nós. Então nós estamos livres de culpa e estamos reconciliados com Deus. Nos achegamos ao juiz, que na verdade é o nosso Pai. E por Jesus Cristo e pelos méritos de Jesus Cristo chegamos nele. É só por essa fé, queridos. É só por essa fé que nós oramos. É só por essa fé. A fé de que nós temos a possibilidade de falar direto com Deus. A fé de que a cruz de Cristo rasgou o véu. Que nós não precisamos mais de mediadores, nós não precisamos mais de sacerdote, não precisamos mais de sacrifício. Nós só precisamos de Jesus. E nós já temos. Então nós nos aproximamos de Deus com essa fé. É por isso que eu digo que a falta de oração é falta de fé no Evangelho. Porque se nós cremos no Evangelho, cremos que nós podemos estar diante do Pai o tempo todo. Então estamos. Toda oração deve ter em mente a realidade de que nós somos perdoados por Jesus Cristo. E só estamos diante do Pai por causa do sacrifício de Jesus. É por isso que nós terminamos as nossas orações dizendo: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que significa dizer em nome de Jesus? É dizer o seguinte: Senhor, se eu pedisse pela minha própria vontade, eu não estava nem aqui para terminar a primeira frase dessa oração. Mas eu estou pedindo, porque é Jesus pedindo. É Jesus pedindo. Agora, isso mexe um pouco com a nossa oração, não mexe? Quando você sabe que quando você chega diante do Pai, você pede segundo o que Jesus quer. Entende? Você pede segundo o que Jesus quer. Tem coisas que Jesus vai pedir e tem coisas que você vai pedir, mas Jesus não pediria. Eu lembro uma vez um culto, uma vigília em que o irmão foi agradecer, porque ele já estava há 2 meses dirigindo sem carteira e nenhum policial tinha parado ele. Esse é um pedido que Jesus faria? Senhor, me protege da lei. Me mantenha fora da lei. Esse é um pedido que Jesus faria? Entende? Os nossos pedidos são feitos segundo o que Jesus quer. Nós pedimos, mas é Jesus pedindo também. Olha só que interessante a história de Isabel e Zacarias. No início aqui do Evangelho de Lucas, lá no primeiro capítulo de Lucas, Isabel e Zacarias, um casal. Zacarias, sacerdote. Isabel não pode ter filhos, um casal já de certa idade, sem filhos. E aí pede. Aí um dia o anjo aparece a Zacarias e o que ele diz? O Senhor ouviu as suas orações e você vai ter um filho, e seu filho vai chamar João.
Que João é esse? João Batista. João Batista. Agora pensa um pouquinho. João Batista é aquele que a palavra de Deus fala que é a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Ou seja, já tinha uma profecia sobre João Batista séculos antes da vida de Zacarias e Isabel. Antes de Zacarias e Isabel sequer pedirem a Deus, João Batista já estava planejado por Deus. E mesmo assim, quando o anjo aparece, ele fala: o Senhor ouviu as suas orações. Como assim? O desejo da nossa oração não é que Deus se submeta à nossa vontade. O desejo da nossa oração é que, em nome de Jesus, ou seja, na vontade de Deus mesmo, a nossa vontade se encontra com a vontade de Deus. Deus tinha vontade de que João viesse e fosse o anunciador de Jesus Cristo. Mas Zacarias e Isabel tinham uma vontade tão grande de ter filhos. E quando eles pediam: Senhor, dá-nos filhos, eles estavam pedindo o que Jesus pedia. Eles estavam pedindo o que o filho pedia. É a mesma coisa conosco. É claro que o nosso discernimento nem sempre está muito dentro das coisas. Então a gente pede e fala: Senhor, mas é a sua vontade que eu quero que faça. Não tem problema pedir. Não tem problema pedir errado, não. Não tem problema. Agora, o jeito que você ora, importante isso, o jeito que você ora é um sinal da sua maturidade. Porque orar é falar com Deus. Se você vai sempre para Deus pedir, e sempre pedir coisas só para você, e nunca pensando em como Deus age no mundo, e como a vontade de Jesus Cristo não é sobre a sua vida, mas é sobre Ele mesmo, você está mostrando que você é imaturo. Vocês já viram um vídeo do menininho que fala que só gosta da mãe quando ela dá biscoito para ele? Já viram esse vídeo? A mãe pergunta assim: você gosta de mim? Aí ele responde: eu gosto quando você me dá biscoito. Aí a mãe fala: ah, é? Você só gosta de mim quando eu te dou biscoito? Ele é. Quando eu não te dou biscoito, você não gosta de mim? Ele não. Ah, é? Você só gosta de mim quando eu te dou biscoito? É. Ah, tá bom, viu, filho? Eu te amo, viu? Aí ele vira para ele e fala: ah, não, eu também te amo, mas eu não gosto de você o tempo todo. Esse é o tipo de oração que a gente às vezes faz para Jesus, faz a Deus, né, através de Jesus. Só gosta de Deus quando Ele nos dá coisas. Eu te amo, Deus, mas eu não gosto de você o tempo todo. É compreensível quando você é uma criança, mas depois de anos na fé, você continua tendo esse relacionamento com Jesus, no qual você só gosta quando ganha biscoito dele. Entende? Não tem problema orar errado, porque não existe oração errada. Mas o problema é você ser sempre infantil na sua vida e não compreender como esse plano de Deus é maior. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso? Porque existe uma razão para essa parábola estar onde ela está. Existe uma razão. Ela termina a fala de Jesus Cristo sobre a vinda do reino, que começou lá em 17:20. Ela termina esse texto. E ele diz o seguinte: como o Senhor não responderá, não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes. Sabe do que ele está falando de fazer justiça? Ele não está falando de fazer você ser promovido no trabalho, ainda que isso pode ser uma manifestação da justiça de Deus. Ele não está falando de você ter uma doença curada, ainda que isso pode ser manifestação da justiça de Deus. Ele está terminando um discurso sobre a vinda do reino. Então ele está falando sobre orarmos pela vinda do reino, que é o centro da oração evangélica. A oração do Pai Nosso, o principal pedido da oração do Pai Nosso é: venha a nós o vosso reino. Então ele está dizendo sobre essa oração. Então você pode orar por causas pequenas? Claro que pode, mas lembre que ela só se manifeste na sua vida se isso for uma manifestação do reino de Deus. E que ela seja submetida ao seu clamor: venha o teu reino, Senhor, faça justiça. Venha Jesus Cristo, Maranata. Maranata. Se confiamos no Evangelho, na graça e na justiça de Deus, se sabemos quem Deus é, quem nós somos e o que Deus fez por nós, nós queremos que Jesus volte agora. E nós oramos por isso. Mas porque nos falta fé no Evangelho, a gente não faz esse pedido. Senhor, espera eu casar. Senhor, espera eu ter filho. Senhor, espera eu fazer meu nome como um youtuber de sucesso. Senhor, espera alguma coisa.
Espera o Palmeiras ganhar o Mundial, Senhor. Espera. Não, queridos, não. Volta agora, Senhor. Volta agora. Porque se o Senhor voltar, o que há de trevas, o que há de injustiça, o que há de maldade, o que há de dor, o que há de tristeza, o que há de rancor, tudo isso deixa de existir. Tudo isso é destruído pelo reino de Deus. Volta, Senhor. Vem, Senhor. Entende? Então toda a nossa oração está submetida à vontade de Deus. Lembra o que Tiago fala? Tiago fala muito sobre oração, né? E ele diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para gastar nos nossos próprios desejos. Nós não estamos orando os pedidos de Jesus, estamos orando os nossos. É muito importante que a gente entenda essa fé. É muito importante que a gente entenda essa vontade de Deus. Aí quando o Senhor Jesus Cristo perguntar, achará fé na terra? A gente diz, achará, Senhor, porque a sua igreja está orando. A sua igreja clama, pede que o Senhor venha. Amém, queridos?